desde quando a maconha é proibida no Brasil? Certo, Primeiro eu gostaria de trazer aí só uma distinção sobre a nomenclatura de Uhum. maconha e cannabis. Quando a gente trata de maconha, maconha é um termo pejorativo por questões de quem trouxe essa cultura foi o povo afro Uhum. e as pessoas indígenas, os povos indígenas. Então, quando a gente trata da maconha, a gente não trata da planta, que é a cannabis. Quando se fala cannabis, é a planta. Então, quando iniciou essa história da proibição da maconha, isso aí foi lá em 1938. Em 1920, no segundo Congresso Internacional do Ópio, um brasileiro, Dr. Pernambuco, ele delegado, foi e disse, em sua fala, onde tinha outros 45 países, ele fala assim, a maconha é pior que o ópio. E aí, vindo essa pressão na sociedade internacional, aí, na comunidade internacional, traz para o Brasil essa proibição de trazer a maconha, né, cannabis, como um problema. E esse problema é adstrito a questões raciais. Então, a gente analisa que quem trouxe a cannabis para o Brasil foram os escravizados, os povos indígenas. Em 1961, foi nomeada a Guerra às Drogas. Esse foi um episódio marcante no mundo, que foi nomeada as Guerras às Drogas. E em 64, aqui na ditadura militar, no Brasil, também foi instituído esse combate. Então, numa breve análise aí, porque é uma história longa do que isso aconteceu nesses períodos, a gente analisa que a cannabis, a proibição dela não tem relação apenas só com saúde. A relação da cannabis tem uma relação de um certo preconceito, um certo racismo de quem trouxe isso para o Brasil. Tanto que quando eu disse a nomenclatura, maconha era utilizado pelo povo afro, tinha o fumo da Angola, tem diversos nomes que é da parte afro. Quando trouxeram a cannabis, é um termo europeu, vamos dizer assim. Os europeus utilizavam cannabis e maconha era voltado para a comunidade negra, os afros e povos indígenas. Então, a cannabis teve essa questão muito mais voltada aos termos raciais do que com relação à saúde. Então, esse foi o início da proibição no Brasil da cannabis. Mas a maconha, então ela seria um estado da planta cannabis. Isso. O uso que eles falam aí que é recreativo, que eu também não acredito muito nesse uso, é um uso terapêutico ou social, porque recreativo é de vez em quando. E então não vai ser um uso recreativo. Geralmente o usuário aí, o paciente de cannabis medicinal, ele usa cannabis todas as vezes. Então ele vai precisar daquilo, ele vai precisar da cannabis. Então eu não acredito no uso recreativo. Agora veio um raciocínio. A cerveja, ela veio ali do pessoal da Alemanha, por ali mesmo? Não, assim, vamos supor. Será que a cannabis, se ela tivesse vindo ali daquele pessoal, seria visto com outros olhos pela sociedade, no mundo? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que seria uma visão totalmente distinta do que a gente vê hoje. Porque isso aí vem da época dos povos indígenas que usavam. Isso aí, para ser bem sincero, não só saindo um pouco do Brasil, Uhum. e ainda até em histórico, questões até bíblicas, na própria Bíblia, trata do cânhamo, que é uma parte da cannabis. O cânhamo é a espécie macho da cannabis. E na Bíblia, em Êxodo mesmo, você vai encontrar lá falando para preparar um azeite com ervas finas, que tem um outro nome que é o cânhamo, que seria a cannabis. Então, isso vem de longa data, essa questão da cannabis. Então, o que eu vejo até essa parte de ser racial ou não, é a questão da informação também. Porque o que você pega? Fala, pô, os escravizados foram trazidos dessa maneira e para segregar essas pessoas utilizaram, não, eles são maconha, igual a gente estava brincando, os maconheiros. Uhum. Isso já é um termo pejorativo, você já distingue aquela pessoa, você segrega aquela pessoa quando você traz esse termo. E geralmente não é isso. Entendi. Doutor Luiz, fazer o seu comentário. Quer fazer um comentário já? Não é, como o Dr. Gabriel comentou, teve um boom até então, se você pegar a historiologia, a utilização até de outros elementos que eram droga, teve um boom pesado nos Estados Unidos na década de 70.
Isso daí fez assim, ó, com a criminalização. Os Estados Unidos bateu pesado nessa criminalização e de lá fomentou para o mundo as penas pesadas. Antes disso, não tinha esse olhar tão barra pesada. Claro, tinha as leis, como o doutor comentou, desde 38 no Brasil, 1938 no Brasil, mas não tinha esse olhar. Só que até o termo psicodélico, 1970, a época dos hippies, começou-se a usar o êxtase de uma forma tão barra pesada para se buscar alegria, entre aspas, que a forma de combater isso foram as prisões, tema pesado. Então, se você pegar até aí, na parte de soriologia, não tinha esse olhar, ó, droga é proibida, é isso, não sei o quê. Não havia este olhar até então, entendeu?